sem memória não há história, né? E sem identidade de uma rede, ela não é rede, né? Elas são elos soltos, né? Evidentemente, a rede tem uma história muito rica e a constituição dos institutos federais e da rede de educação profissional e tecnológica expressa, e sempre digo isso nas minhas falas, a política de qualidade, especialmente do ensino médio, mas não só, também chega às licenciaturas, eu falei agora da pós-graduação, mas a política de qualidade é o maior programa, a maior política, especialmente de interiorização de educação de qualidade. Boa noite, professor Gaudêncio. Boa noite. É um prazer, né, uma satisfação muito grande tê-lo aqui, né, na nossa entrevista e dizer que essa é uma experiência ímpar na nossa trajetória de mestranda. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor, por essa oportunidade. Professor, diante repetidos ataques que o sistema educacional brasileiro vem passando, e aí eu abro um parêntese, os cortes financeiros que a gente acabou de falar, reformas educacionais de cunho neoliberal e a própria BNCC. Aliada a estes fatores também, nós temos uma instabilidade social, econômica e política que está comprometendo a nossa sociedade. Diante deste cenário, professor Gaudêncio, o senhor, que é um dos maiores defensores da educação profissional e tecnológica, quais caminhos possíveis devem ser trilhados para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica brasileira? Boa noite. Primeiro dizer que é um prazer participar deste trabalho de vocês e quero parabenizá-la por fazer um mestrado numa rede que tem uma das propostas mais sólidas da pós-graduação na área da educação e da educação profissional e tecnológica. Vocês são expressão disso. Vocês, como bibliotecárias, eram antes entendidas como técnicas que ficariam lá o resto da vida numa função muito importante numa instituição escolar, mas com dificuldade de ter essa progressão interna, etc, etc. Então, eu diria que nós tivemos o período mais virtuoso dos institutos até 2013, 14. Depois disso já veio a pressão, já em 2011 veio a pressão dos grupos econômicos para criar o Pronatec. E o Pronatec atravessou na rede, não que não se possa oferecer cursos de formação profissional mais rápidos, etc. Mas eles não podem tomar o carro-chefe, que é a educação por inteiro, aquela educação integrada e integral. Então, com o golpe de 2016, isso ficou muito difícil. E por quê? Eu quero dizer isso com muita clareza. As contrarreformas do ensino médio, tão célere, inicialmente por medida provisória e, em seguida, pela nova lei, depois as BCCNs, isso tudo foi projetado na década de 90, quando o Paulo Renato era ministro da Educação. E a secretária dele, forte, era a Maria Helena de Castro. E aí nós tivemos a dualidade com o decreto 2208. A criação do 51 e 54 foi, digamos, o restabelecer da possibilidade da integração, isto é, da integração da educação profissional e tecnológica a uma educação básica, para que a educação profissional não fosse só adestramento, né? Mas com forte resistência. Mesmo na época de aprovar os institutos federais,
eu me recordo que a questão do integrado era rejeitada pelo Sistema S, era rejeitada pelos conselhos nacional, estadual, etc., etc. Mas foi se estabelecendo na sociedade e dentro dos institutos, oferecendo educação integrada e a verticalidade, licenciaturas e a pós-graduação. Pois bem, o golpe de 2016, não por acaso, teve a Maria Helena de Castro como a mulher forte do MEC. Tudo estava pronto, porque, do ponto de vista desses grupos, não cabe ao quilombola, ao ribeirinho, ao filho e à filha do trabalhador do campo, a filha e o filho de trabalhadores da cidade, das periferias, não cabe um ensino médio de qualidade como é dos institutos. Este é um ensino para a elite. Portanto, para que gastar recursos? Esses institutos devem fazer a formação rápida, tipo o sistema Senai, que hoje é um grande sistema. Eu nada tenho contra os trabalhadores que trabalham no sistema S, mas é um sistema paralelo, com recursos públicos e privados e sem controle da sociedade. Mas aí se criou, nos anos 60, o PIPMOR. Depois se voltou PIPMOR, Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra, para durar 20 meses, e durou 19 anos. Nos anos 90, nós tivemos o Plan For. Depois, nos anos 2011, o Pronatec. E agora, então, indo direto na tua questão, tem duas questões que estão desmantelando o que é o carro-chefe dos institutos federais, que, do meu ponto de vista, é a formação integrada e integral. O ensino médio integrado seria, para mim, do meu ponto de vista, o carro-chefe. Mas eu orientei um pós-doutorado do professor do professor André, aqui o reitor do Instituto Federal Sudeste Minas, em que ele, com a experiência que ele teve num dos campos, estabelece a perspectiva da integração, ensino, pesquisa, extensão e gestão. Acho muito interessante isso. Pois bem, o que está se desmantelando, então? Dois mecanismos. Um, pelo asfixiamento do financiamento. O outro é rompendo exatamente o equilíbrio do currículo, que no sentido do que Gramsci nos colocava lá nos anos 30 da Itália, para uma escola por inteiro, integrada, integral, uma escola unitária, era necessário um equilíbrio entre o conjunto de disciplinas que ajudam a entender as leis da natureza, a física, a química, a biologia, enfim, as áreas da saúde, e as disciplinas que nos permitem entender a sociedade, as ciências humanas e sociais, a sociologia, a história, a literatura, a arte, enfim. Os itinerários já quebram isso. E as bases curriculares nacionais aniquilam isso e desmontam as licenciaturas. Como é que você vai formar um professor de história se história vai ter um pedacinho de aula? Como é que você vai formar um professor de arte se a arte já não conta? Como é que você vai... Então, há uma desestruturação. E qual é, então, a tendência? Tanto pela parte pedagógica, quanto pela parte do financiamento, asfixiar os institutos, e a minha tese há muito tempo é transformar os institutos num sistema S, ponto, com um sistema S estatal. E, portanto, acabando com aquela identidade que tinha a rede das escolas técnicas e também dos Cefetes, e uma identidade em construção da rede, porque a identidade está em construção. A regionalidade está posta, a interiorização, ótimo, a verticalidade está posta, mas a identidade não. E dava o exemplo aí. O André estava muito preocupado no almoço que nós tivemos discutindo isso, o reitor
do Sudeste de Minas, é de que muitos institutos estão colocando vagas e vagas de curta duração e diminuindo o peso no ensino médio integrado, nas licenciaturas, etc. Isso para ter mais recursos. Então, o outro instituto vai ficar com menos. Então, já começa uma briga interna por recursos, né? Então, é um ardil, é uma armadilha que está posta aí. Você me pergunta, o que fazer? Então, eu acho que nós temos que buscar essa primeira identidade de um projeto. Se nós queremos servir a sociedade, servir aqueles que de fato precisam. Eu fico emocionado quando eu assisti ali as apresentações daquele seminário, daquele momento da ciência, creio, Feira da Ciência de Fresa, né? Aquela garotada que vem de todos os cantos com a sua cultura, com a sua arte, com os seus saberes. Então, esta identidade, a identidade com aqueles que mais precisam, os trabalhadores, para que eles adquiram o conhecimento para a sua cidadania e para se inserir no mundo do trabalho. Eu acho que isto é crucial. Mas, nesse momento, eu diria que e eu não vou me furtar isto, nesse momento está em jogo o futuro, não só dos institutos, mas das universidades. E se o bloco de poder que está governando o Brasil hoje ganhar a eleição, e vou dizer isso com todas as letras, podem contar que será muito mais que isso, porque tem a política do livro didático, tem as escolas militares, e, portanto, vai nos restar resistir, mas com muitas poucas condições. Eu acho que esta a questão, mas eu sou otimista. Acho que, mas aí o passo seguinte é renascer das cinzas, né? É recuperar o financiamento, recuperar a infraestrutura, recuperar as bases. Não há educação de boa qualidade sem base. O que é base? Professor numa escola só, com carreira digna, com tempo para aula, para pesquisa, para orientar, laboratórios de informática, laboratórios de química física, arte, cultura, etc, 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 etc. E um projeto político-pedagógico que ajude os jovens a lerem o mundo. Ponto. Olá, colegas e prezado professor Gaudêncio Frigoto. Primeiramente, é um prazer fazer parte desse grupo e estar entrevistando o senhor, que é referência em ensino e educação tecnológica e profissional em todo o Brasil. Eu tenho formação em comunicação social, em artes, também sou mestrando, assim como as colegas, e minha pergunta é, diante de tudo que o senhor explanou, como o senhor vê os pontos positivos e negativos da construção da identidade dos IFs em todo o Brasil, nesse processo de ensino e aprendizado? Então, quais os pontos positivos? A pesquisa que a gente fez já, com que saiu esse livro, Institutos Federais, Educação, Ciência e Tecnologia, relação com o ensino médio integrado e o projeto societário de desenvolvimento, é que eu noto que em todos os campos, existe um núcleo de professores com uma perspectiva da educação integrada e um projeto político-pedagógico que, na expressão de Paulo Freire, forme para a vida e forme para o trabalho e forme para ler o mundo. Então, isso é uma tônica de todos os institutos. Segunda coisa altissimamente positiva, e esta sim tem uma unidade grande, é a rede da pós-graduação, é o curso, é a pós-graduação da rede, que tem a base de literatura, a base de concepção científica, tecnológica, cultural, artística, que exatamente pode dar essa perspectiva de uma formação integral e por inteiro, ou por inteiro e integrada. Isto é, que desenvolva todas as dimensões do ser humano. Não apenas adestrar o olho, aguçar o olho e adestrar a mão, como dizia Gramsci. Então, isso é altamente positivo. Outro dado positivo é o esforço das reitorias para ampliar o número de vagas, ter mais gente dentro, né? Formando campos avançados. Eu acompanho isso. Isso porque ainda é muito pouco, do ponto de vista do total de jovens. A rede
oferece lá, sei lá, 3%, 4%, 5% de jovens que têm acesso a essa possibilidade. Então, esse é outro ponto altamente positivo. O que eu percebo aí, do ponto de vista das dificuldades? Primeiro é que os institutos foram formados muito rapidamente, né? Então, os concursos, muita gente jovem entrou de vários campos, de vários lugares, com várias concepções, e, portanto, há necessidade, eu estava até participando de uma qualificação, de um processo interno, institucional, mas que deveria vir, de fato, das reitorias, no seu conjunto, o CONIF, né? De um programa de formação dentro da perspectiva da opção da identidade dos institutos. Entende? E, portanto, isso eu não vejo com clareza. E aí as dificuldades internas que a gente percebe que ainda não é a maioria dos professores que topam o integrado. Também muitos professores não resistem a dar aula no ensino médio, no ProEja, porque vem com o seu projeto de pesquisa, especialmente em algumas áreas. Então, essas são dificuldades que com o tempo e com discussão, no dissenso, buscando consensos, vai se construindo, mas eu percebo lacunas. E ainda outra lacuna, eu diria que há uma cultura, não é dos institutos, há uma cultura do pirão para mim primeiro, né? Então, essa questão de grupos de reitores ou grupos de dirigentes irem negociar individualmente com o MEC financiamento para o próprio instituto e não da rede, isso acaba desgastando a identidade e desgastando a força da rede. De um modo geral, era isso, mas eu, no fim desse livro, eu coloco que é um livro coletivo de mestrandos e doutorandos que pesquisaram comigo. Eu digo o seguinte, que de todos os problemas, imperfeições, lacunas que existem, mas as qualidades da rede são muito maiores. O fato de um jovem... Olha, eu fui há 25, 30 anos a Macapá. Lá não tinha uma instituição da rede. Sequer universidade tinha. Hoje tem Universidade Federal, tem outras universidades, e tem, creio, 10 campos ou 8 campos dos institutos federais, com os professores, com a qualidade que vocês têm, com a biblioteca, com o laboratório, etc, etc. Então, a quantidade interiorizada e o acesso é uma dimensão muito grande da qualidade, né? Porque o Gramsci dizia isso, separar a quantidade da qualidade é querer manter as coisas no mesmo lugar. Ou seja, dar qualidade para poucos é fácil. Dar uma qualidade democrática para muitos que é mais difícil. Mas isso é o democrático. Quando o senhor fala, né, aquele servidor que se recusa a ministrar aula aqui e ali, o senhor acha que poderia ser, por exemplo, a falta de conhecimento? Porque nós somos uma instituição, Educação Profissional e Tecnológica, EBTT. Nosso concurso é esse. Falta uma formação específica, porque quando ele entra no concurso público, ele não sabe o que é a educação profissional. Então, de repente, se nós começássemos a ter no concurso público uma bibliografia voltada para isso, porque ele já ia ter que estudar para poder ingressar na rede. E depois também a rede oferecer um curso para que esse servidor chegue e faça um curso para conhecer, para saber o que é realmente educação profissional, a qual ele está ali, né, inserido. O que o senhor acha? Ou o senhor tem outras sugestões também, além disso? Eu acho que, para criar uma identidade, os novos concursos deveriam ter um filtro. Tem uma bibliografia
que direcionasse a isso, sem dúvida. Todas as áreas fazem isso. A Petrobras, quando faz um concurso, dá lá a bibliografia dela. Nós, quando na pós-graduação vocês fizeram um concurso com uma bibliografia específica para entrar no mestrado, não é verdade? Então, este é o caminho daqui para frente. Mas quem está dentro? Eu estava dizendo que o Arthur Rezende, que é o diretor do Instituto Federal, Instituto Federal Fluminense, campus Pádua. Eu conheci ele como diretor de ensino. Ele fez uma experiência maravilhosa lá de ensino médio integrado. E agora está analisando como essa experiência, do ponto de vista da perspectiva da Politecnia, teve dificuldade de ser implantada. E a dificuldade é exatamente esta que você fala. Era que entravam novos professores não entendendo da ideia. Ele queria dar aula de química dele, ou a aula de, sei lá, de geografia, enfim. Então começou aquele grupo inicial que tinha aquela bela proposta, que eram formados e eram profissionais que vinham dos campos da educação profissional mesmo para inaugurar aquele campo. Então, ele está fazendo um doutorado não na rede, na Católica de Petrópolis, onde a tese dele é mostrar essa experiência e as dificuldades dela, é um inventário, e o produto, eles não chamam produto, mas o produto seria um curso, oferecer à rede um curso até para este fim que você coloca. Para quem está dentro, entender a sociedade brasileira, entender as várias correntes epistemológicas ou teóricas, e aí a especificidade da educação profissional e tecnológica. Vocês fazerem uma dissertação tendo aquela reflexão do estado da arte sobre aquele problema e tendo uma pesquisa específica, mas a pesquisa ter um produto. E o produto vinculado com algo, para resolver algo dentro das instituições ou na sociedade. Eu acho que uma das formas, e aí volto aos alunos, uma das formas que os institutos podem avançar na comunidade é estar lá com projetos na área da saúde, na área do meio ambiente, na área da cultura, na área da educação, enfim, nos 19 objetivos que a ONU coloca da sustentabilidade. Nós estamos discutindo isso no novo projeto. O novo projeto, eu estou analisando o impacto dos institutos na sustentabilidade num conceito mais amplo que a própria ONU. Mas lá, cumprindo aquilo que a ONU faz, meu Deus, é um avanço enorme. E depois, melhoria de qualidade de vida das pessoas. Agora, qual melhoria de qualidade de vida mais potente do que dar a esse jovem a possibilidade de fazer um ensino médio aí dentro, depois fazer uma graduação, uma licenciatura aí, e se ele quiser, fique lá na área técnica. Eu estava vendo agora, preparando a conferência que eu vou dar amanhã, que até 2025 são necessárias 759 mil vagas para tecnologias da informação e da comunicação. E o Brasil forma por ano 50 e poucas mil. Vai ter que importar mão de obra se quiser. Então, quem faz um curso técnico e tecnológico de qualidade e vai fazer um estágio, logo vai se empregar. Logo vai se empregar. E, portanto, então, esta formação para que se crie, de fato, a identidade da especificidade da educação profissional e tecnológica, no caso do ensino médio integrado à educação básica, porque sem base é um castelo no ar. Nós temos que parar de entender que uma educação geral só seja boa. Por quê? Porque nega ao jovem entender que o mundo se muda pela ciência e pela técnica, não só se preparando para ser dirigente, como é que dizer, classe dirigente, o advogado, o cientista político,
o jornalista, é importante que na formação dele também entenda da técnica, mesmo que ele não vá aplicar a técnica. Assim como nós, aqueles que vão fazer educação profissional e tecnológica, na educação básica, não na graduação e nem na pós-graduação, tem as bases, base, por isso que chama base, porque dá a base à vida, né? Então, agora, professor, mediante isso que o senhor colocou, mas eu acho que através da curricularização, através da extensão, nós vamos nos aproximar da comunidade. Nós não vamos ficar fechados dentro dos nossos institutos, mas nós vamos levar aquilo que nós nos propusemos, que é o desenvolvimento tecnológico, levar novos modelos de produção, né? Educando para a vida e para o trabalho, que essa é uma das nossas da missão, né? Então, eu acredito que a curricularização ela se efetivaria isso mais rapidamente. E aí eu queria ouvir o senhor falando também da sua opinião, a sua visão, e de como que está essa discussão ainda dentro dos nossos institutos. Olha, ótima pergunta. Essa é para mim, ainda é uma incógnita, né? Porque eu acho que tem que ver nada contra da carga horária à extensão. Não, acho que, mas isso tinha que ser muito bem. Eu cheguei a discutir um pouquinho com o reitor, o professor André, que isso não seja minguar a carga horária do núcleo básico, tanto das licenciaturas quanto do ensino médio. Por quê? Porque você pode... É a mesma coisa que agora na contra-reforma, projeto de vida, né? É diferente, né? Mas tem projeto de vida se você não tem base, né? Então, eu estou orientando uma tese de um colega uruguaio muito especial, que inclusive depois vou dar contato, ele está acabando o doutorado, seria uma pessoa muito importante de vocês contactarem. Ele está fazendo uma tese sobre as boas práticas docentes, na educação tecnológica do Uruguai. Ele trabalha numa universidade tecnológica. E ali chega a tua questão, e ali eu acho fundamental isso. Então ele mostra que na formação, o professor dando suas aulas, vai num crescendo com o aluno, primeiro para entender a base do conhecimento daquela área. Segundo, já experimentando isto em laboratório ou em atividades que possa ir articulando o conhecimento teórico a alguma prática. Mas, para o final, chegar lá naquilo que é fundamental, aquilo que é do objetivo, e eu ponho entre aspas, uma palavra muito usada, mas entre aspas, da vocação específica dos institutos federais da Universidade Tecnológica, que é lá no seu estatuto vincular-se ao desenvolvimento local e regional sustentável e melhoria da qualidade de vida da população. Então, eu diria o seguinte, independentemente se você dá carga horária ou não, esta é uma tarefa fundamental dos institutos. E você vai fazer como? Através da extensão, que implica pesquisa, levantamento, mas ações práticas, como essa que você está fazendo. Perfeito? Então, eu manteria ainda em discussão qual é o peso da curricularização da extensão. Mas isso não elide o papel central da extensão. É ali que vai se cumprir exatamente, vai se perceber ângulos, além da formação de qualidade, ângulos da contribuição dos institutos para o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, o teu projeto com as comunidades quilombolas. É fundamental entender os conhecimentos deles, a cultura deles, interagir e também ajudá-los a melhorar a qualidade de vida com novos saberes. Eu me recordo que num debate em Santa Catarina, onde havia professores das comunidades dos Guaranis, professores formados, né? E eu, na minha fala, usei a palavra resgatar. E ao final da minha fala, como diria o Brizola, né? Dois professores vieram para o alambrado, por fora, e chegaram a mim e disseram: professor, por que você usou a palavra resgatar? Para resgatar a cultura. A cultura, muitas vezes, se perdem, as pessoas deixam de pensar na memória, né? Isso que você estava dizendo, a tradição das comunidades, etc, etc. E nós não usamos essa palavra, porque para nós nunca perdemos a nossa cultura, portanto não há que resgatar, mas nós melhoramos a nossa cultura. Então ele deu um exemplo na medicina. Nós temos o cara que entende de ervas, nós temos o feiticeiro, nós temos o pajé, mas agora temos a ciência que nós aprendemos na escola. Então veja,
a extensão, de fato, é o espaço onde você pode ter um vínculo muito forte não só para mostrar, mas para construir na comunidade local e regional isto que é da especificidade dos institutos. O desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional, sustentável, e a melhoria da qualidade de vida. Veja, um professor que tenha lá um projeto de como, por exemplo, melhorar as habitações de quem constrói lá de qualquer forma. Como um projeto que trabalhe a água, que a água as populações tomam aí, né? A qualidade da água. Então, tem mil coisas na área da saúde, da cultura, da agricultura, e também cursos do tipo. Eu vi um curso no Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, há muito tempo, que pegava o ProEja, pegava gente que trabalhava em oficinas mecânicas. E eles traziam o conhecimento deles, mas agregavam outros conhecimentos. E, portanto, era valorizado, né? Isso que você diz, era curricularizado aquilo que tinha como experiência. Eu dei aula em Lisboa, e tem ali um livro que tem 700 páginas, eu acho. Novas Oportunidades, em Portugal. E a universidade selecionava pessoas adultas que tinham determinados conhecimentos e davam a eles um patamar desse conhecimento para entrar em todos os cursos. Em todos os cursos. Então, veja que o giro que eu fiz para te responder, porque não é uma pergunta fácil. E por isso, eu não seria honesto se te dissesse que a curricularização em si vai resolver. Ela neste momento, ela pode ser um elemento muito importante, mas tem que ter cuidado para não desequilibrar aquilo que é fundamental. É você atribuir tempo de aula àquilo que deveria ser já o fruto da aula, né? O resultado. Então, você ir formando esse jovem e levando a campo, sim, levando esse professor. A extensão é onde pode pegar os jovens e dizer, vamos conhecer tal projeto, vamos ver a tal coisa, vamos analisar tal coisa, e isso é a extensão. E aí, sim, um tempo como fosse tempo de estágio, né, de coisa. Tem várias formas que a gente tem que estudar melhor isso, eu não me aprofundei nisso. Mas quando me perguntam, eu digo, olha, cuidado, não joga fora, mas vamos analisar em que contexto isso é oferecido. Ele permite, como amanhã, esse seminário exatamente é uma questão que está relacionada a essa, qual a contribuição da educação tecnológica, profissional e tecnológica para a pobreza e a desigualdade, e quais as estratégias de enfrentamento. Eu vou defender uma ideia, que é a seguinte ideia, e vou já trazê-la para vocês, que o núcleo potente, primeiro, é exatamente o ensino médio integrado. Por quê? Porque se ele permanecer com esse equilíbrio que eu falei entre as ciências da natureza e as ciências humanas, sociais, a arte e cultura, vai dar a esse jovem a base para a dupla cidadania, né? E vejam o grande mestre Florestan Fernandes, eu me apoio nele para dizer isso exatamente, que ele publicou um livro chamado O Desafio Educacional, que são todas as falas que ele fez em defesa da educação e dos professores na Constituinte e na LDB. E uma das passagens, ele diz o seguinte: a educação continua sendo o maior desafio educacional. Por quê? A falta dela é tão grave ou mais grave que a fome e a pobreza. Eu até me choquei. Por quê? Ele diz, porque se esses jovens, os excluídos, não entenderem por que são excluídos e por que passam fome, eles nunca vão ter os instrumentos para entender e resistir e se organizar. Então, se a gente quiser ter exatamente uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, esta base é crucial. E o que é a base? Eu, lendo uma vez um pequeno texto, há mais de 30 anos, numa revista de uma empresa que faliu, a Varig, chamava Ícaro. E lá sempre era coisa da amenidades, para distrair o avião. Mas sempre tinha um texto. A maior parte deles eu não concordava, porque eram textos superficiais, como as competências resolvem o problema do mundo, para dizer uma coisa, a teoria das... Mas tinha lá uma entrevista de um jovem italiano chamado Alessandro Segato. Na Itália, eu acompanhei o integrado lá na Itália, fui para lá em 90, fiquei lá 40 dias. E o integrado exatamente era que o jovem fazia o ensino médio e nem todos queriam ir para a universidade. Já no terceiro ano, ele se integrava a uma profissão, mas já com uma profissão, estagiava já onde ele iria trabalhar. Enfim, mas a Europa estimula muito os jovens também a viajarem
a conhecerem outras realidades para ampliar seu currículo. E esse cara o Segato queria ser chefe de cozinha. E veio para o Brasil, começou lá para o norte, aprendeu muita coisa. O tacacá, as comidas que misturam tradição indígena, portuguesa, africana. Foi para a Bahia, aprendeu muito. Muito da acarajé, a comida colorida. E veio para São Paulo, não aprendeu nada de comida. Porque é pizza, é macarrone, ele lá tinha a monte. Mas encontrou o amor da vida dele. E acabou ficando em São Paulo. E o que ele fez em São Paulo? Montou um restaurante, deve ter dado o golpe do baú, mas isso eu não sei. Um restaurante nos Jardins. E aí a entrevista é sobre isso. E a jornalista fez a seguinte pergunta. É de uma beleza pedagógica. Perguntou, Alessandro, como é que você fica rico tendo um restaurante que o carro-chefe é risoto? Ele disse, esta é uma má pergunta. Qual é a fórmula? Ela perguntou. Nada tem fórmula. Tudo tem base. Ele diz, olha, eu, para poder me dedicar a fazer risoto, eu tenho que escolher o risoto que na sua consistência, me permite diversificar. Porque existem muitos tipos de arroz. Mas se eu for procurar o tipo de arroz para cada gosto, eu não vou cozinhar. Eu fico procurando o arroz. Então, a ciência me ensinou isso. Isso chama o conceito unidade do universo. O que é uma matéria que em sua unidade tem o universo? Então, um arroz que permitia ao dente mais mole, etc, etc. Então, isso a ciência me ensinou. O tempero. Diz, eu aprendi com minha avó, minha tia, experimentando. E o gosto? Pela literatura, pelo cinema, ou indo viajar e experimentar como experimentei aqui. Então, eu pergunto, quando me perguntam o que é um bom currículo, como é que se monta um currículo? Se alguém disser que literatura é menos importante que física, não entende de um currículo básico. Se vocês olharem por que uma ginasta faz tudo aquilo com o corpo, quantas horas de base ela vai ter isso? Para balé, tudo, jogador de futebol. Então, sem base, você tem que aprender eternamente. Mas a base te permite diversificar. E por isso que se chama educação básica. E por isso que educação profissional e tecnológica, sem essa base, é um castelo de areia. Você acaba adestrando, mas não dá base para ele migrar de um campo para outro, diversificar. Isso que permite. Por isso que a especialização é pós-ensino médio. Pode ser um pós-ensino médio técnico, tecnológico, mas ou na graduação, pós-graduação. Então, eu acho que essa é a perspectiva a ser defendida. E, evidentemente, você pode oferecer cursos mais rápidos. Agora, esse é meu cálculo. Se tiver um curso sobre como aprender uma determinada técnica de formar uma matriz no computador, para o cara que tem base, ele aprende isso em horas. Para o cara que não tem base, pode demorar meses ou semanas. Entende? Então, a base... Veja, eu, por exemplo, tive muito base em línguas mortas, latim e grego. Mas toda a nossa língua portuguesa ou é latim ou é grego. Então, lá com 13 anos, eu fui operado de um hidrocele. O médico que é um tumor de água, né? Que uma hérnia que descia no escroto e formou um tumor de água. E eu tinha que costurar aquilo. E o médico, o doutor Paulo Sasso, ele me disse, você tem um hidróceles, o hidroceles, agora fiquei em dúvida, né, professora? É hidroceles, acho. Hidros, água. Quelós, tumor. Digo, doutor, eu tenho um tumor de água, um tumor. Ele disse, como é que você aprendeu isso? Você é bruxo? Eu digo, não, eu estou estudando grego. Tecnologia. Tecné, logos. Tecnologia, portanto, é a ciência que está na técnica. Portanto, quando há um salto tecnológico, muda a ciência das técnicas. Entende? Então, pelo grego e se você pega uma bula aqui de remédio, você vai ler grego ou latim. Né? Sinusite, tudo que é ite é inflamação. Ite é inflamação. Sinus, inflamação dos sinos. Anormal. A, em grego, significa negativo. Anormal, que não é normal. Enfim, então veja o que é a base. Estou dando alguns exemplos. É disso que nós não podemos sonegar os jovens. Por isso que eu de colono, 7º filho de 9, dos quais só eu e mais uma irmã tem nível superior, no caso, e pós-graduação. Os demais têm 4 anos de escolaridade. Mas eu estou aqui não porque seja melhor que eles. Porque inteligência todos têm. O que nem todos têm a oportunidade de fazê-lo. E esse é o barato dos institutos federais interiorizados. Eu se pudesse, fazia um em cada canto. Né? E é isso que quando inaugurou aqui
a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, dentro da faixa de Gaza, que é favelas, que a primeira turma a gente conseguiu só de meninos de favela, depois a lei não permitiu mais, tínhamos que fazer concurso. Eram 30 e poucos no início, agora são mais de 1.000 jovens. Quando inaugurou o prédio, começamos num galpão, eu não era professor, eu organizei o projeto com professores de lá, era um galpão, e quando vieram inaugurar o prédio, tipo os institutos, prédio montado com laboratório, veio o presidente Lula inaugurar. E me pediram para fazer uma fala. O presidente tem pouco tempo para ouvir. Saudei e disse o seguinte: presidente, o dia que o Brasil tiver milhares de instituições como essas, nós teremos uma nação. E os institutos federais são centenas, já, mais de 600 campos, né? Mas nós precisamos milhares. Oxalá que cada escola de nível médio do estado do Mato Grosso e de todos os estados da federação pudessem ter a base de formação dos professores que vocês têm, os laboratórios que vocês têm, e que os jovens pudessem fazer isso. E aí nós nem necessitaríamos criar separações, digamos, a base seria, e aí a educação profissional seria mais pós-médio e para cima. Mas isso é um sonho, né? Um sonho a ser conquistado. Então nós temos que acabar de ter medo de dizer nossas ideias. Aí aproveito para dizer, o Florestan diz o seguinte: nosso papel é ensinar e educar. Sim. Ensinar e dar os elementos da ciência. Educar é não sonegar ao jovem a nossa visão de mundo, as nossas dúvidas, e que o jovem vá construindo os seus parâmetros. Ele tem um professor, olha aqui, nós somos 4. Um pensa mais para um aspecto, outro, e esse jovem vai criando a sua visão de mundo. E hoje, exatamente, quer se negar isso. A BCCN é isso. Você nega as disciplinas que permitem o jovem entender os grandes problemas que ele vai enfrentar no presente e no futuro. A gente abre, então, para as considerações, agradecimentos, e assim, é sempre uma honra estar na sua presença, e vamos aguardar aqui um bate-papo presencial, né, frente a frente aqui, e eu acredito que aí a gente vai ter mais tempo para conversar. Para nós é uma honra muito grande, né, poder estar aqui, então estamos muito gratos aqui por ter disponibilizado esse tempo conosco. Aí, se as meninas quiserem considerar também, depois a gente abre para suas considerações. Perfeito. Não, dizer, professor, que, como a Giza falou, foi um prazer, uma honra para a gente estar aqui ouvindo as suas sábias palavras, e isso vai ser de grande importância, né, na nossa trajetória de mestranda, e agradecer mais uma vez o tempo que o senhor disponibilizou para estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada mesmo, professor. Professor Gaudêncio, eu quero agradecer essa partilha, esse momento maravilhoso, e dizer que a leitura é um ato de amor, né? Já dizia Paulo Freire. Então, que se tenha mais leituras, que se tenha acesso à educação, aos institutos, e que tudo isso que o senhor compartilhou conosco ganhe outras dimensões. Muito obrigado pela partilha, e vamos que vamos, espero conhecê-lo presencialmente. Um forte abraço. Eu quero agradecer aqui ao professor Gaudêncio Frigoto, né, por estar aqui conosco, por nos dispensar tamanha atenção, né, e colaborar aí com o nosso trabalho, dizer assim, que a gente admira muito você, né, a gente não conhece você pessoalmente, mas nós te conhecemos dos textos que a gente estudou para o mestrado, para participar da seleção, né, nós conhecemos você aqui dos textos que a gente debateu na sala de aula, que a gente ainda vai continuar debatendo quando a gente for construir o nosso trabalho de dissertação, nosso perfil profissional, e somos admiradores de vocês. Obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vocês façam o recorte que acharem bom para o trabalho de vocês. Na teoria, a gente tem que tentar fazer o caminho todo, né? Porque a teoria não é o esforço de a gente buscar o subjacente daquilo que nós não vemos, né? No fundo, o conhecimento é exatamente esse processo de ver como se produzem os fenômenos, como se produz a Covid, como se produz a pobreza, como se produz determinadas doenças, mas também como se produz a arte e a cultura, né? Enfim. Então o Chaplin diz, na teoria é o caminho todo, na prática um passo de cada vez, né? E exatamente pelo que a Gislaine dizia. A gente pensa uma coisa, mas depois a internet cai e não dá para fazer entrevista, né? Então a prévia de ação não garante a ação, mas é importante ter a prévia de ação. E sempre vai dar um pouco diferente do pensado. E a brincadeira é o seguinte, a Nívia falou às vezes de textos complexos, né? Porque a realidade é complexa, como você diz, mas às vezes também porque a gente pode escrever de forma pouco didática. Eu me lembrei que eu fui... Isso é importante, professor. Essa complexidade aí que enriquece assim, nosso aprendizado, sabe? Que faz a gente se interessar em
buscar aprender cada dia mais. Eu aprendi muito com você, viu? Mas exatamente isso, eu acho que você está colocando. Mas aí numa feira de livros com jovens, nível médio, que perguntam coisas que você não imagina. Aí estavam professores. E uma aluna perguntou o seguinte: professor, como é que você escreve? Como é que você escreve? Digo, olha, é o seguinte, quando eu tenho um tema para escrever, eu fico pesquisando, arrumando, vendo. Isso que vocês estão fazendo aí para montar as dissertações de vocês. Mas quando eu vou escrever, eu vou 7 da manhã até 1 da tarde, até 1 da manhã. Eu levanto com alguma coisa, mas eu só produzo em continuidade. E à noite, quando me der sono, eu bebo meio copo de vinho, um copo de vinho. Ah, diz, agora que eu entendi porque os seus textos são tão difíceis. Me disse, mas é brincadeira, né? É brincadeira. Mas é um prazer estar com vocês. Uma vez mais, parabéns aos professores, ao professor e à professora de vocês. E vamos tocando, esperemos o melhor aqui em frente. Mas o melhor vem se a gente se empenha por ele. Um grande abraço, e aí vou aproveitar para mandar uma mensagem coletiva, que eu acho que é o que nos une aqui nesse diálogo. Mais que uma entrevista, foi um diálogo, né? Eu aprendi do meu grande mestre, Francisco de Oliveira, de feliz memória, né, que a ciência e também a política, a democracia, só avança no dissenso qualificado. O dissenso não é ruim quando é qualificado, na busca de novos consensos possíveis. E ele diz, o primeiro consenso que nós temos que chegar é que a universidade, os institutos federais, diria hoje, né, tem que dizer à sociedade que nós não somos um conglomerado de garrafas de Coca-Cola. Nós somos pessoas e que buscamos pelo conhecimento construir novas formas de qualidade de vida e, sobretudo, buscar uma sociedade cada vez menos desigual, numa das sociedades mais desiguais do mundo. Pensar que nós somos os primeiros exportadores de carne do mundo. Os primeiros exportadores de grãos, ainda que a gente não seja o primeiro em produção, mas é um dos primeiros. E nós temos 33 milhões de famintos e 150 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. É algo que nos deve fazer pensar. E por isso que, quando a gente forma quadros no ensino médio, como você que estava falando dos jovens que foram à luta para mostrar o que aprendem ali, professores, etc., quando nós ajudamos a pensar, isto parece ser um crime. Não, essa é a nossa tarefa. Então, um abraço a cada um, e eu não fico triste se algum discordar, mas demonstrar por que discorda, tá bom? Um grande abraço.